Olá, meus amigos. Hoje nós estamos começando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita com um convidado muito especial. Aqui eu agradeço, viu, Hélio, pela sua presença. Hélio é estudiosíssimo da doutrina, divulgador da doutrina, com muito trabalho nesse sentido. E ontem esteve em nossa casa falando da importância do trabalho dentro do movimento espírita. E hoje nós vamos conversar sobre a convivência na casa espírita. E, logicamente, tem muita coisa para falar, não é, Hélio? Com certeza é um assunto extremamente importante para todos nós do movimento, para aqueles que também se interessam por essa questão da convivência, né? Até porque a gente aprende a se melhorar através do outro. A convivência é fundamental, o outro é um espelho que nos faz enxergar quem somos para que possamos melhorar, né? Então, com certeza vai ser um tema muito bom de ser abordado. O Hélio tem essa experiência de trabalho dentro da casa espírita e certamente ele vai trazer para nós algumas elucidações. Hélio, melindre. Vamos falar um pouco sobre melindre. Vamos. É difícil lidar com melindre, né? Porque às vezes a pessoa se acha dono da verdade, dono de determinado setor da casa onde ele trabalha, e às vezes você quer posicionar uma coisa para mudar, ele já se melindra, não, eu já vou sair. E como é que você vê esse melindre na casa espírita do trabalhador que já está há muito tempo na doutrina e ainda não entendeu que as coisas mudam, a gente tem que adaptar, tem que ir se transformando junto com o movimento dentro da casa e para se adaptar ao esquema. E muitas das vezes a pessoa assim, não, se fizer isso eu vou sair. E sai, né? Aí que sai. Infelizmente, nós somos seres ainda muito imperfeitos, né? No nosso estado de evolução moral, a gente está incluído na terceira categoria, né? E há uma propensão para o mal. E os inimigos invisíveis, aqueles que não querem o progresso do planeta e nem que o amor impere na Terra, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro chamado Amanhecer de uma Nova Era, ele vai apresentar 6 ferramentas que o mundo espiritual iria utilizar para tentar de alguma maneira retardar esse progresso do planeta, que é algo que nós não podemos deter. E uma delas, ele fala da divisão, que seria promovida entre nós espíritas para enfraquecer o movimento. E a ferramenta que mais divide é o melindre. Quando a gente se aborrece por questões muitas vezes que não são tão importantes assim, e quando não, ao invés de combater a tendência do velho homem de excluir e tentar vivenciar o lado cristão, de acolhimento, de aproximação, a gente acaba dando vazão a essa atitude que, infelizmente, fortalece o mundo invisível negativo à proposta de Jesus de transformar o planeta. Então, o melindre é uma realidade. E a gente pode ir além, realidade que está em todos nós, não é? Mas o combate eficaz ao melindre passa pelo amor, pela caridade, pela tolerância, pela compreensão, valências morais que a gente vai conquistando via esse embate, que na verdade vão se fixando na gente como espíritos melhores para o futuro. Então, o melindre é muito perigoso e deveria nos chamar a atenção para um alerta, porque tem sido a ferramenta que, infelizmente, tem dividido o nosso movimento e impedido que ele progrida com mais velocidade. A gente teve recentemente aí episódios muito dolorosos com relação à política, que foi sendo utilizado para uma divisão, né? Foi realmente planejado pelo mundo espiritual, querendo que a gente se dividisse, e muitas vezes nós aderimos a essas ideias, não é? Mas, enfim, apesar do melindre ser uma ferramenta perigosa, nós podemos combatê-la. Essa que é a grande verdade, né? Se a gente entender que estamos reunidos aqui, não por acaso. Fizemos um seminário lá na USE, no último sábado, e aí nós comentamos, né, essa questão de que não estamos encarnados na transição planetária como espíritas por acaso. Houve um planejamento reencarnatório. E também não nos encontramos por acaso. O mundo espiritual nos conduziu ao encontro de corações
para que juntos pudéssemos cumprir com a tarefa de Jesus e transformar esse planeta num mundo melhor. Então, se eu manter esse objetivo em mente, inevitavelmente a gente vai, por certo, conter os melindres e retomar o crescimento necessário e inevitável na lei de progresso para que o mundo se transforme nesse lugar sem guerras, sem fome, sem miséria, o lugar que nós queremos que ele se transforme, que a perspectiva espírita nos aponta como sendo uma realidade futura e breve. Breve, num período talvez de algumas décadas, que a gente já consiga colher os frutos desse esforço. Esforço que passa por cada um de nós, espíritas, que precisamos nos dedicar e nos empenhar na tarefa de reforma moral e tentar conter os melindres. Então, quando perguntar para o Chico quando é que uma casa estaria aparatada para fazer a desobsessão, né? Ele disse assim, quando os trabalhadores muito se amarem. É uma resposta interessante, porque a casa tem que ter o estudo do trabalho mediúnico, o estudo da mediunidade, tem que preparar os médiuns, né? Ele já foi mais além, ele disse assim, que a casa vai ser reconhecida com condição de fazer o trabalho desobsessivo quando os trabalhadores muito se amarem, né? Porque a atmosfera vibratória de uma casa tem muito a ver com o psiquismo, né, dos seus trabalhadores. Quando a gente mentaliza, cria um clima, o fluido cósmico universal, ele é plasmável. Então, se você estiver numa sintonia boa de amor, de receptividade, de superação, de perdão, esse clima já começa a envolver quem ali chega, né? E depois também, a pessoa que está obsediada chega na casa, ela espera um atendimento extremamente fraterno. E quando isso acontece, já cria um clima obstacularizando o envolvimento do obsessor. Mas a gente vê muitas casas que, de repente, começam, dentro do próprio movimento, cada um defender uma ideia e, de repente, a casa biparte, cada um sai para um lado, outro para o outro, trazendo prejuízo para o movimento. Verdade. E como é que a gente pode estar trabalhando para manter esse clima de harmonização? Perfeito. Então, doutor, a gente começa a perceber que a fala de Chico Xavier não é por acaso, né? Acho que a solução dos problemas da humanidade é o amor, né? Que é aprendido por meio da caridade. A prática do bem nos leva a aprender a amar, né? E eu me lembrei de uma passagem do Evangelho do Livro dos Espíritos, a questão 798, onde Allan Kardec vivia um momento histórico do espiritismo no mundo, de ascensão, o espiritismo se expandindo, e Allan Kardec tinha uma preocupação. Naquele primeiro momento, os que aderiram ao espiritismo teriam sido os intelectuais, os homens mais cultos e, por acaso, os mais ricos. Então, Allan Kardec indaga, o espiritismo vai ficar restrito a um grupo de pessoas? O que vai acontecer no futuro? E a resposta consoladora é de que um dia o espiritismo seria uma crença comum, uma crença popular. É nessa perspectiva de crescimento que a gente começa a perceber que novos problemas surgem. Tudo que cresce gera problemas novos. E aí vem o Espírito de Verdade, a grande liderança do Espiritismo, né? O próprio Jesus de Nazaré, que no capítulo 6 do Evangelho, item 5, ele vai trazer a solução dos nossos problemas. Quando ele diz especificamente, espíritas, amai-vos e instruí-vos. É preciso esse amor. Esse amor vem primeiro. Paulo de Tarso fala do amor fraternal, né? A gente vive uma luta para um dia conquistar o amor incondicional, aquele que o Cristo viveu, mas hoje está ao nosso alcance o amor fraternal. Eu posso ser fraterno com os meus irmãos, embora eu não concorde com eles em algumas questões, voltando ao primeiro tópico, né? Em nome do objetivo maior, somos unidos não por acaso, em nome de uma causa, de transformar esse planeta num mundo regenerado, eu preciso olhar para os meus irmãos com mais afetividade. Mais bondade. Mais bondade, mais caridade. Essa questão de perceber que é irmão e trabalhar com os sentimentos. Então, talvez se eu entender que aquele que está comigo, embora não me satisfaça plenamente na convivência, até porque nós também não o fazemos a ninguém, mas eu entender que ele é meu irmão, precisa ser amado, compreendido, aceito, tratar pelo menos com cordialidade. Talvez falte isso, né?
Dia desse eu fazia um trabalho no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Caratinga. E fica ali na região do Vale, da Zona da Mata, não, Vale do Rio Doce. E aí um companheiro fez uma observação muito interessante. Ele dizia que numa reunião mediúnica, quando o companheiro vem desencarnado, desequilibrado, ofendendo, agredindo, nós somos tão carinhosos, nós recebemos com tanto amor, dizemos, calma, meu irmão, aqui é a casa de Jesus. Você vai falando ser do acolhido, Evangelho. não é? Mas quando o irmão encarnado faz um comentário qualquer, a gente logo se exaspera e não aceita, né? Talvez fosse hora de começar a olhar a todos como espíritos carentes de amor. E se eu fizer a minha parcela nesse contexto de trabalhar com afetividade, com respeito, com carinho, talvez eu consiga diminuir os atritos, os melindres, né? E quem sabe até enxergar nesse comportamento os meus próprios melindres, porque é uma terapia de espelho, né? A gente critica o melindre do outro, mas será que eventualmente, vez por outras, a gente também no melindre? É a contra-transferência, né? Você não é verdade? Está criticando o outro que você tem dentro de si, não é? É verdade. Então, eu acho que a solução do problema é esse amor. É a gente buscar intensificar esse amor na impossibilidade do amor incondicional, distante para a gente ainda, o amor fraterno, onde eu olho no outro meu irmão e tento, segundo a máxima de Jesus, tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, né? Com cortesia, com respeito e externando esse sentimento de fraternidade que é fundamental, né? Até porque o mundo novo ele será conhecido pela era da fraternidade, onde o sentimento de irmandade será forte em nossos corações, né? Eu lembro muito bem de uma passagem do Dom Pedro II, que foi um expoente da nossa história, não é? Uma alma diferenciada, que nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui como imperador à época, né? Mas ele dizia assim, que numa prioridade, primeiro Deus, segundo Jesus, terceiro a humanidade, quarto a nação, quinto o ser humano. Então, ele foi colocando as prioridades. Eu fico pensando, quantas pessoas, ao invés de pensar na humanidade, pensa na nacionalidade, né? O Brasil, ou qualquer país que seja, o outro é o outro. Quando ele já dizia, a época que Deus, Jesus, a humanidade. Para depois você pensar na sua pátria, porque afinal de contas nós somos todos irmãos, né? Do mesmo planeta, vivendo a mesma problemática, viajando no mesmo navio, né? Navio que nos leva para o outro lado, mas nós somos todos imperfeitos ainda, né? Isso nós vamos transportar para dentro da nossa família, vamos transportar para dentro da nossa casa espírita, para o nosso trabalho, agir com bondade, porque eu acho que a bondade faz você ver a criatura diferente, né? E dentro da casa espírita ainda tem muita gente que tem um verniz, mas quando vai falar é de uma forma tão intempestiva, né? Tão violenta, porque você pode falar não de duas maneiras, não é? Sim. Dizer não, com braveza, até com raiva, e você fala, não, vamos procurar fazer assim, mudar o teor da conversa, que a palavra tem muita força, não é? Muita força, e às vezes você usa a palavra de uma forma muito contundente e acaba lesando mesmo a outra criatura, né? Agora, o que é interessante na sua fala é que a gente tem uma vertente, casa espírita, um hospital. O lugar desse companheiro é na casa espírita, nós não podemos excluí-lo dali. Nós temos que tentar orientá-lo da melhor maneira possível, em especial com exemplo, né? A gente ser o exemplo. Porque não dá para eu falar para o companheiro, se acalme, gritando, irritado, né? Como é que eu vou acalmá-lo? Não fecha, né? Então, é essa questão aí, tocou na questão do amor, não é? A marca do cristão, segundo o próprio Jesus da Galileia, né? O Rabi da Galileia, lá naquela reunião de trabalho na Santa Ceia, né? A última reunião presencial, ele encarnado, ele dizia, os meus discípulos são reconhecidos por muito amar. Então, a tentativa de amar, né? Porque a solução dos nossos
atritos e dificuldades, diferenças, será via o amor. O Senhor introduziu o terceiro ponto. A gente trabalhou no seminário, esses 3 pontos que eu estou trabalhando aqui. Primeiro, a gente se unir por uma causa comum, uma causa maior, mais nobre. Então, qualquer tipo de diferença fica em segundo plano. Segundo, é a gente desenvolver esse amor fraternal, onde ele se externa em cuidado, em respeito, afetividade, em cordialidade. E o terceiro é o perdão. O perdão é fundamental. A gente precisa desenvolver uma das valências morais mais difíceis de serem conquistadas, porque a gente aprendeu muito a ter reservas, não é? Mas o perdão é fundamental. Nós temos que perdoar o nosso irmão de jornada, porque nós somos seres imperfeitos, necessitados de perdão. Talvez esse raciocínio, né, quando eu olho para alguém que ainda não consegue se controlar diante da ofensa, o que acontece com a gente, mas talvez alguém que ainda não esteja combatendo isso, algumas vezes a tendência é julgar, é censurar, não é? Quando, na verdade, o comportamento ideal seria o acolhimento, seria perceber que um dia fizemos a mesma coisa, a mesma e exata mesma coisa, e agradecer a Deus porque hoje não fazemos mais e talvez possamos ajudar aqueles que ainda fazem. Mas é um desafio em nome do amor, né? Só para fechar um raciocínio, João Evangelista, escrevendo uma carta para a igreja da Ásia Menor, primeira carta, no capítulo 4, quando ele faz um resumo fabuloso, onde ele diz que Deus é amor, e aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama não o conhece. Então a nossa meta é amar. E amar nesse molde, nesse modal de Jesus, um amor incondicional que a gente não consegue alcançar ainda, que uma das vertentes do amor é o perdão. Então a tolerância é um tipo de perdão, a compreensão é um tipo de perdão, essa indulgência de me colocar no lugar do outro. Então observe bem, se a gente pudesse, diante de uma dificuldade, de um problema qualquer, no movimento espírita, começar a olhar, lembrando que nós temos uma meta maior do que essa, que temos que superá-la, que nós temos que compreender, tratar o companheiro com respeito, com carinho, amorosamente e perdoar, os resultados desse conflito seriam mais amenos, seriam mais fáceis de serem resolvidos, na medida que a gente faz a parte que nos compete. Porque é muito fácil cobrar, né? Cobrar até do movimento, cobrar até da USE, aqui no caso, cobrar dos diretores, quando o trabalho é individual, puramente individual, quando eu preciso estar atento e me perguntar honestamente, tem feito a minha parte? Será que eu estou me esforçando para dar o meu contributo para que o movimento seja coeso, mais intenso, alcance mais rápido o objetivo? Porque inevitavelmente ele vai alcançar. A gente está às portas aí de comemorar 168 anos de Espiritismo, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E que é um período até curto, né? Curto. Muito curto. Verdade. Você me fez lembrar, numa passagem do Dr. Bezerra, quando ele visitou Quintino Bocaiúva. Você lembra dessa passagem que o Quintino chegou para ele e falou, tá, ainda bem que o senhor chegou aqui, olha esse rapaz, disparou a arma, pegou aqui na parede, quase me acertou. Eu estou aqui agora fazendo um BO, né, um boletim de ocorrência, e ele tem que pagar por isso. E o que o senhor acha? Aí o doutor Bezerra disse, não, tudo bem, eu acho que está certo, mas com uma condição. Qual é? Desde que o senhor nunca tenha errado. Quintino Bocaiúva olhou para o doutor Bezerra de Menezes, meu Deus. Aí, ó, rapaz, vai embora, agradeço, doutor, porque você vai ficar livre dessa por conta dessa resposta que me fez pensar que eu também já errei várias vezes, né? Então é fácil criticar, é fácil a gente atropelar, mas nós também cometemos tantas falhas, né? E é hora de ser perdoado. Da mesma forma, a gente tem que tolerar as absurdidades, porque a evolução é lenta, né? E às vezes a evolução ela é social e às vezes individual. Nem todo mundo está naquele processo da evolução individual. A pessoa ainda está, Maria vai com as outras, né? Todo mundo faz, coisa e tal, afinal de contas é assim mesmo, e se justifica, e você não consegue trazer essa hegemonia para dentro da casa espírita. Quando a gente aspira, né, que isso aconteça, que todos se tratem bem, né, fraternalmente, que seria uma bênção. Mas sempre vai, como diz o nosso Emmanuel, discordar sempre de sentir nunca, né?
Então a gente tem que discordar, porque também, às vezes, se falar Maria vai com as outras, também não sai do lugar, né? Então pode discordar, mas romper não. E às vezes a pessoa rompe por nada, né? Rompe e nem olha para trás. Tinha uma pessoa aqui dentro da nossa casa que eu, até pensando, e amanhã ou depois, deixar o cargo da presidência, que ninguém quis assumir até hoje, viu, Hélio? Um tempo de 37 anos, ninguém quis assumir. Eu estou praticamente colocado lá com imposição, né? Você não sai daí. E eu, conversando com ele no dia, falei assim, olha, se um dia eu estiver em situação complicada, eu gostaria que você fosse o dirigente da nossa casa. Que eu depositava uma certa confiança na participação dele, né? Por uma mudança de trabalho na área assistencial, ele largou a casa e foi embora. Disse que não concordava com aquilo. Eu falei, meu Deus, como as pessoas ainda são tão radicais, não é? Ele poderia não concordar com a mudança de direção, que não era minha, era da nossa casa, é uma direção que nós tivemos o cuidado de colocar na mão de 7 pessoas. Nós dividimos a responsabilidade em 7 pessoas que dirigem a casa. Então a gente sempre senta, conversa, troca ideias e decidimos. E depois a gente passa para o plenário para ter a comprovação. Então isso foi decidido em grupo para um bom andamento. Ele simplesmente disse, não concordo, e foi embora. Quer dizer, não soube esperar, né, e adaptar o esquema, que seria muito bom para ele. Então, sim, sem perceber que o grande prejudicado será ele mesmo. Né? Aquela fala de Jesus que lança a mão do arado e olha para trás, não é? Quantas vezes temos feito isso por vigilância, né? Talvez a gente possa estar falando com alguém hoje que está nos escutando, que já esteve nas lides espíritas, lutando na tarefa e desistiu. Não é hora de voltar, mas é hora de voltar, porque quem perde é a gente mesmo. Não deixa o trabalho tão necessário, né? E todo lugar, né, ele vai ter, vamos dizer assim, disposição em contrário, né? Porque a gente também não é dono da verdade e tem que se adaptar ao esquema, ao meio, porque tem uma filosofia de trabalho ali dentro do ambiente onde nós vivemos, né? Então a gente tem que também estar pensando se não seria melhor a gente mudar e se adaptar do que sair e achar que está sendo dono da verdade. Se for querer uma casa perfeita, que seja igual a gente pensa, não vai parar em lugar nenhum. Não vai parar em lugar nenhum. A fala do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho, item 5, né? Os obreiros do Senhor, quando ele fala que aqueles que convidaram os companheiros à unidade, ao trabalho, para acabar a obra, eles vão ouvir esse elogio do Senhor. Bem-vindos aqueles que souberam impor silêncio aos melindres, né? Claro que o trabalho é em nome do todo. Nada 100% não vai agradar a gente, mas em nome do todo, a gente precisa adequar-nos à proposta do todo. Essa é a ideia, né? Isso é fundamental. A gente esbarra no egoísmo, no orgulho, na vaidade, né? Kardec chamava de chagas da humanidade. Mas, enfim, venceremos aos poucos. Seguiremos vencendo. Temos vencido. Lógico. Por certo, dias melhores virão, né? Em todo o movimento como um todo. Até porque a gente está caminhando para uma sedimentação da transição planetária e cada vez mais aqueles que menos querem o bem, distantes onde ficar, né? Nessa deportação para outros planetas. Mas, enfim, as perspectivas são muito boas, né? O senhor contou a história do Quintino, me lembrei do livro do Carlos Bacelli, chamado A Sombra do Abacateiro. Ele conta aquela história, né, que Chico indagando para Emmanuel, acho que uma visita num presídio, quem é o criminoso, né? E Emmanuel, se incluindo, diz: o criminoso é um de nós que foi descoberto, né? Todos nós equivocados, cheios de defeitos, mas prontos para o trabalho. E o mundo espiritual, com certeza, neutraliza os nossos erros e nos usa com aquilo que nós temos a oferecer. Né? Você estando com eles, fica mais fácil para eles ajudarem a gente, né? É verdade. Agora, quando a gente trilha um caminho dispar da proposta deles, fica mais difícil, né? Com certeza. Então, fazer o bem faz muito bem para nós, né? Dentro do movimento espírita, a gente sempre plasma a importância de fazer o bem, né? Tem várias
razões e privilégios daquele que faz o bem. Mas eu acho que o maior bem que a gente faz é você estar de bem com todo mundo. Perfeito. Não é? Porque chegar e falar assim, eu dei cesta básica, eu fui lá, visitei o fulano, coisa. Mas chega em casa, briga, chega em outro lugar, inferniza a vida dos outros, não compreende. Então eu acho que o maior bem que a gente pode legar à humanidade é estar de bem com as pessoas, onde a gente esteja. Porque às vezes a gente fala do movimento espírita, dentro da casa espírita às vezes até é fácil ser bonzinho, né? Porque as outras pessoas também estão ali predispostas a isso, mas lá fora às vezes é coisa mais complicada e a gente tem que aprender a viver bem. A Ellen Van Wyck fala, psicóloga americana, né, fazendo regressão de memória, chegou à conclusão que havia reencarnação e ela perguntou para os analisados se eles tinham participado do processo reencarnatório. 81% dos analisados disseram que sim, né? E para esses 81%, ela perguntou qual que é a primazia do programa. 90% deles disseram a mesma coisa, aprender a relacionar. Então nós estamos aqui para aprender a relacionar. E aí vai ter realmente aquela pessoa que é mais difícil, aquela que se há governo sou contra, né? Então não aceita mesmo e não vai agradar nunca. Tem aquele que é solidário, aquele que é amigo, aquele que vai te dar força, que aliás é o que dá mais, vamos dizer, motivação, né? É aquela pessoa que está com você, que você confia, sabe que está com você mesmo de verdade. Mas é um treino, né? Um treino, perfeito. Grande laboratório de aprendizado do amor e relacionamento, né? É isso, a gente não pode perder a oportunidade de aproveitar essa convivência tão peculiar que é o movimento espírita, que é a casa espírita, que é a relação com outro espírita, né? Mas a gente vai conseguindo, temos conseguido. O movimento às vezes precisa de ter uma mexida para poder estar o pessoal repensando, mas essa é a proposta. Bom, o tempo nos cobra, quero agradecer imensamente. Eu sou grato. O nosso Hélio Tinoco, que veio lá do Espírito Santo trazer tanta mensagem bonita para nós, e hoje especialmente valorizando aqui o amor no relacionamento da Casa Espírita, e convidá-los para estarem conosco na semana que vem com outro Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Com a minha gratidão mais uma vez pela sua participação, viu, Hélio? Muito obrigado a todos.